A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir narrações imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Saga Jogos Vorazes, Livro 1, de Suzanne Collins, narrado por Andressa Baudet. 6. O centro de treinamento possui uma torre exclusivamente projetada para os tributos e suas equipes. Aqui será nossa casa até que os jogos comecem de fato. Cada distrito possui um andar inteiro. Você simplesmente entra num elevador e aperta o número de seu distrito. Facílimo de lembrar. Já andei 2 vezes no elevador do edifício de justiça do Distrito 12. Uma vez para receber a medalha pela morte de meu pai e a segunda vez, ontem mesmo, para me despedir de meus amigos e familiares. Mas o de lá é uma coisa escura e desconjuntada, que se move como um caramujo e tem cheiro de leite azedo. As paredes do elevador daqui são feitas de cristal, para que você possa ver as pessoas no térreo encolherem até ficarem do tamanho de formigas à medida que você dispara céu acima. É muito empolgante. E estou tentada a perguntar a F. Trinket se não podemos andar novamente nele. Mas isso me parece um pouco infantil da minha parte. Aparentemente, as tarefas de F. Trinket não foram concluídas na estação. Ela e Haymitch ficarão nos supervisionando até o momento em que entrarmos na arena. De certa forma, isso é bom para nós, porque pelo menos podemos confiar que ela nos conduzirá aos locais na hora marcada, ao passo que Haymitch sumiu de vista desde nosso encontro no trem, quando concordou em nos ajudar. Provavelmente desmaiou em algum lugar. F. Trinket, por sua vez, parece estar nas alturas. Nós somos a primeira equipe sob sua tutela que fez um sucesso tão estrondoso na cerimônia de abertura. Está se sentindo lisonjeada não apenas com nossas roupas, mas também pela maneira com a qual nós nos portamos. E como ela mesma diz, F conhece um bocado de gente importante na capital. E tem falado muito bem de nós, tentando arranjar patrocinadores para mim e para Pita. Mas tenho sido bastante misteriosa, diz ela, seus olhos quase fechados. Porque, é claro, Haymitch nem se preocupou em me dizer quais eram as estratégias de vocês, mas trabalhei o melhor que pude com o que tinha à minha disposição. Como Katniss sacrificou a si mesma pela irmã. Como vocês dois lutaram com sucesso para superar a barbárie do distrito em que vivem. Barbárie? Isso chega a ser irônico vindo de uma mulher que está nos ajudando a nos preparar para uma chacina. E em que ela está baseando o nosso sucesso? Em nossas maneiras à mesa? Todo mundo está cauteloso naturalmente. Vocês vêm do distrito carvoeiro, afinal. Mas eu disse... E isso foi muito esperto da minha parte. Bem, se vocês trabalharem o carvão com gosto, ele vai se transformar em pérolas. F. Trinket nos observa com tanto brilho nos olhos que não temos escolha a não ser responder à sua esperteza com entusiasmo, mesmo sabendo que ela está equivocada. Carvão não se transforma em pérolas. Elas são encontradas em conchas. Possivelmente quis dizer que o carvão se transforma em diamante, mas isso também não é verdade. Ouvi falar que existe um tipo de máquina no Distrito 1 que consegue transformar grafite em diamante, mas não retiramos grafite no Distrito 12. Isso fazia parte das tarefas do Distrito 13, até ele ser destruído.
Imagino se as pessoas com as quais ela tem mantido contato durante o dia inteiro sabem disso, ou mesmo se importam com o fato. Infelizmente, não posso chancelar as propostas de patrocínio de vocês. Só Hamid pode fazer isso, diz F com pesar. Mas não se preocupem. Vou levá-lo até a mesa sob a mira de um revólver se preciso for. Embora deixe a desejar em vários departamentos, F. Trinket possui uma determinação que sou obrigada a admirar. Meus aposentos aqui são maiores do que toda a nossa casa lá no distrito. São elegantes como o vagão do trem, mas também possuem tantas geringonças automáticas que tenho certeza de que nunca terei tempo para apertar todos os botões. Só o chuveiro possui um painel com mais de 100 opções a escolher. Regulagem da temperatura da água, pressão, sabonetes, shampoos, essências aromáticas, óleos e esponjas para massagem. Quando você sai do boxe e pisa sobre um capacho, aquecedores são acionados para secar seu corpo. Em vez de lutar com os nós em meu cabelo molhado, simplesmente coloco minha mão sobre uma caixa que envia uma corrente para meu couro cabeludo, desembaraçando, separando e secando meu cabelo quase instantaneamente. Ele fica flutuando sobre meus ombros como se fosse uma cortina acetinada. Programo o closet para uma roupa que esteja a meu gosto. As janelas aproximam e afastam partes da cidade ao meu comando. Você só precisa sussurrar em um bocal algum prato de menu colossal e ele aparece, fumegante, diante de você em menos de 1 minuto. Caminho pelo quarto comendo fígado de ganso com pão macio até ouvir uma batida na porta. F está chamando para o jantar. Bom, estou morrendo de fome. Pita, Sina e Porsche estão em uma varanda com vista para a capital quando entramos na sala de jantar. Fico contente de ver os estilistas, principalmente depois de ouvir que Hamid se juntará a nós. Uma refeição presidida apenas por F e Hamid está fadada ao desastre. Além do mais, o jantar não diz respeito exatamente à comida, e sim ao planejamento de nossas estratégias. E Sina e Porsche já provaram o quanto são inestimáveis nesse quesito. Um jovem calado, vestido com uma túnica branca, oferece taças de vinho a todos nós. Cogito recusar, mas nunca tomei vinho, exceto por uma mistura caseira que minha mãe usa para curar a tosse. Então aceito, porque imagino que jamais terei outra oportunidade de provar a bebida. Tomo um gole do líquido ácido e seco e secretamente imagino que o sabor poderia ser melhorado com algumas colheres de mel. Hamid dá as caras quando o jantar está sendo servido. Parece que também esteve com algum estilista, porque está limpo e arrumado, e sóbrio como jamais o vi antes. Não recusa o vinho, mas quando começa a tomar a sopa, percebo que é a primeira vez que o vejo comendo alguma coisa. Talvez ele realmente se controle o suficiente para nos ajudar. Sina e Porsche parecem exercer uma influência civilizadora sobre Hamid e F. Pelo menos estão se dirigindo um ao outro de maneira educada. E ambos são só elogios para o ato de abertura produzido por nossos estilistas. Enquanto jogam conversa fora, eu me concentro na comida. Sopa de cogumelo, folhas verdes com tomates do tamanho de ervilhas, rosbife em fatias fininhas como papel, espaguete ao molho verde, queijo que derrete na boca acompanhado de uvas suculentas. Os garçons, todos jovens vestidos com túnicas brancas como aquela do rapaz que nos serviu vinho, se movem sem dizer uma palavra, mantendo os pratos e as taças sempre cheios. Quando minha taça está quase pela metade, começo a me sentir zonza. Então mudo para a água mineral. Não gosto da sensação e espero que passe logo. Como Hamid pode aguentar ficar o tempo todo assim é um mistério para mim. Tento focar na conversa, cujo tema passou a ser nossos trajes de entrevista, quando uma garota coloca um bolo com uma apresentação deslumbrante sobre a mesa e o ilumina com destreza.
A vela se acende e então as chamas ficam tremeluzindo um pouco ao redor da borda até que finalmente somem. Fico em dúvida por alguns instantes. O que a mantém acesa? É o álcool? Pergunto, olhando para a garota. Essa é a última coisa que eu gosto. Ah, eu te conheço. Não consigo saber de onde a conheço ou quando a conheci e nem lembrar seu nome, mas tenho certeza de que a conheço. Os cabelos ruivos, as feições arrebatadoras, a pele branca e lisa como porcelana. Mas no exato momento em que dirijo as palavras a ela, sinto minhas entranhas se contraindo de ansiedade e culpa. E apesar de não saber exatamente o que, sei que há alguma lembrança desagradável associada a ela. A expressão de terror que está estampada em seu rosto apenas intensifica minha confusão e minha inquietude. A garota balança a cabeça negando com veemência e se afasta rapidamente. Quando volto meu olhar para a mesa, os 4 adultos estão me observando como se fossem falcões. Não seja ridícula, Katniss. Como você poderia conhecer uma Avox? Dispara F. Inimaginável. O que é uma Avox? Pergunto de modo estúpido. Alguém que cometeu um crime. Eles cortaram a língua dela para ela não falar mais. Explica Haymitch. Provavelmente é alguma traidora. Pouco provável que a conheça. E mesmo que conhecesse, você não pode se dirigir a eles, a menos que seja para dar alguma ordem, diz F. É claro que você não a conhece de fato. Mas eu a conheço sim. E agora que Haymitch mencionou a palavra traidor, me lembro de onde. Mas a desaprovação é tão grande que jamais poderia admitir a eles. Não, acho que não a conheço, eu só gaguejo. E o vinho não ajuda em nada. Pita estala os dedos. Deli Cartwright. É ela. Também estava achando o rosto dela bem familiar. Aí notei que ela é a cara de Deli. Deli Cartwright é uma garota loura, pálida e desajeitada que parece tanto com nossa garçonete quanto um besouro se parece com uma borboleta. Talvez ela seja também a pessoa mais simpática da face da terra. Ela sorri constantemente para todo mundo na escola, até para mim. Em momento algum vi essa garota ruiva sorrir, mas acato a sugestão de Pita com entusiasmo e gratidão. É claro, era nela mesmo que eu estava pensando. Devem ser os cabelos. Alguma coisa nos olhos também me faz lembrar dela, continua Pita. O clima pesado à mesa fica mais brando. Ah, bom, se é isso, diz Sina. E respondendo à sua pergunta, o bolo contém uma bebida alcoólica, mas todo o álcool foi consumido no fogo. Mandei prepará-lo especialmente em homenagem à estreia ardente de vocês. Nós comemos o bolo e mudamos para uma sala de estar para assistir à reprise da cerimônia de abertura que está sendo transmitida. Algumas outras duplas dão uma ótima impressão, mas nenhuma chega aos nossos pés. Até mesmo nossa própria equipe deixa escapar um "Ah!" quando a televisão nos mostra saindo do centro de treinamento. De quem foi a ideia de vocês ficarem de mãos dadas? Pergunta Haymitch. De Sina, responde Portia. O toque perfeito de rebeldia, diz Haymitch. Muito bom. Rebeldia? Preciso refletir sobre isso por um instante, mas quando me lembro das outras duplas, com os tributos rigidamente separados, sem jamais se tocar e dando a impressão de que sequer foram apresentados, como se um companheiro não se desse conta da existência do outro, como se os jogos já houvessem começado, consigo compreender a que Haymitch está se referindo. O fato de nós termos nos apresentado não como adversários, mas como amigos, nos distinguiu tanto quanto nosso traje flamejante. Amanhã de manhã acontece a primeira sessão de treinamento. Encontrem-me no café da manhã e direi a vocês exatamente como quero que atuem. Haymitch se dirige a mim e a Pita. Agora vão dormir um pouco enquanto os adultos conversam. Pita e eu andamos lado a lado pelo corredor até nossos quartos. Quando chegamos à porta de meu quarto, ele encosta na moldura, não exatamente bloqueando minha entrada, mas insistindo para que eu prestasse atenção nele. Deli Cartwright,
Imagina só encontrar uma sósia dela por aqui. Está pedindo uma explicação e estou tentada a lhe fornecer uma. Nós dois sabemos que ele me ajudou a escapar dessa. Então aqui estou eu novamente em débito com ele. Se contar a ele a verdade sobre a garota, talvez tudo se equilibre de alguma maneira. Que mal pode haver nisso? Mesmo que ele revelasse a história, não haveria mal algum. Foi só uma coisa que testemunhei. E ele mentiu tanto quanto eu com relação a Delle Cartwright. Percebo que realmente desejo falar com alguém sobre a garota. Alguém que possa ser capaz de me ajudar a entender a história. Gale seria minha primeira escolha, mas é pouco provável que eu volte a vê-lo. Tento imaginar se contar a Pita poderia lhe dar alguma possível vantagem sobre mim, mas não vejo como. Quem sabe compartilhar uma confissão vai, na verdade, fazer com que ele acredite que o vejo como um amigo. Além disso, imaginar a garota com a língua mutilada me assusta. Ela me fez lembrar do motivo de eu estar nesse lugar. Não para vestir roupas moderninhas e comer guloseimas, mas para sucumbir a uma morte sangrenta enquanto a multidão incentiva meu matador. Contar ou não contar? Minha cabeça ainda está lenta devido ao vinho. Olho para o corredor vazio como se a decisão estivesse ali. Pita repara em minha hesitação. Você já esteve no telhado? Pergunta ele. E balanço a cabeça negativamente. Sina me mostrou. Dá para ver praticamente a cidade toda, mas o vento está um pouco forte. Traduzo a frase desta maneira em minha cabeça. Ninguém vai nos ouvir conversando. Aqui existe essa sensação de que podemos estar sendo vigiados. Podemos ir lá em cima? Claro, vamos lá, diz Pita. Eu o sigo até uma escada que leva ao telhado. Há uma pequena sala em formato de domo com uma porta para o exterior. Assim que entramos e sentimos o vento frio da noite, fico perplexa com a vista. A capital pisca como um vasto campo repleto de vagalumes. A eletricidade no Distrito 12 não é algo constante. Normalmente contamos apenas com algumas horas diárias de iluminação. Frequentemente, as noites são passadas à luz de vela. A única ocasião em que podemos contar com eletricidade é durante as transmissões dos jogos, ou quando alguma mensagem importante do governo é veiculada, e todos são obrigados a assistir. Mas aqui não há racionamento de energia, jamais haveria. Pita e eu caminhamos até um parapeito na borda do telhado. Olho bem para baixo, em direção à rua, que está cheia de gente. Dá para ouvir os carros, um grito ou outro e um estranho ruído metálico. No Distrito 12, a uma hora dessas, todos já estariam pensando em ir para a cama. Perguntei a Sina por que eles nos deixam subir aqui. Será que não ficam preocupados com a possibilidade de algum tributo se jogar? Fala Pita. O que ele disse? Quero saber. É impossível, responde Pita. Ele ergue a mão no que parece ser um espaço vazio. Ouvimos um ruído agudo e ele baixa a mão. Tem um tipo de campo de força que te lança de volta ao telhado. Sempre preocupados com nossa segurança, comento. Apesar de Sina ter mostrado o telhado a Pita, imagino se podemos mesmo estar aqui agora, tão tarde e a sós. Nunca vi tributos no telhado do centro de treinamento, mas isso não significa que não estamos sendo filmados. Você acha que alguém está nos observando? Talvez, admite ele. Venha ver o jardim. Do outro lado do domo construíram um jardim com canteiros de flores e árvores. Dos galhos pendem centenas de sinos de vento que são os responsáveis pelo barulhinho metálico que eu tinha ouvido. Aqui no jardim, nessa noite ventosa, é fácil fazer com que a conversa de duas pessoas que não querem ser ouvidas passe despercebida. Pita olha para mim na expectativa. Finjo examinar uma floração. Estávamos caçando na floresta um dia, escondidos, esperando alguma presa aparecer. Sussurro eu. Você e seu pai? Sussurra de volta, Pita. Não, eu e meu amigo Gale. De repente todos os pássaros pararam de cantar, exceto um, como se estivesse dando um alerta. Foi quando a vi.
Tenho certeza de que era a mesma garota. Tinha um garoto com ela. Suas roupas estavam esfarrapadas. Eles tinham olheiras. Corriam como se a vida deles dependesse disso. Por um instante fico em silêncio enquanto me lembro de como a imagem daquela dupla estranha, visivelmente não pertencente ao Distrito 12 e fugindo pela floresta, nos imobilizou. Mais tarde imaginamos se não poderíamos tê-los ajudado a escapar. Talvez pudéssemos tê-los escondido se tivéssemos agido com rapidez. Gale e eu fomos surpreendidos. Fomos sim, mas somos ambos caçadores. Nós sabemos como os animais se comportam quando estão sendo caçados. Nós percebemos que a dupla estava em perigo assim que os vimos, mas só observamos. O aerodeslizador apareceu do nada. Continuo. Quero dizer, uma hora o céu estava vazio e na outra a coisa estava lá. Não fez nenhum som, mas eles viram. Uma rede desceu sobre a garota e a levou para cima com a rapidez de um elevador. Eles dispararam uma espécie de lança no garoto. Era atada a um cabo e eles o içaram da mesma maneira. Mas tenho certeza de que já estava morto. Ouvimos a garota gritar uma vez. O nome dele, eu acho. Então, o aerodeslizador já não estava mais lá. Desapareceu no ar. E os pássaros começaram a cantar novamente, como se nada tivesse acontecido. Eles viram vocês? Pergunta Pita. Não sei. Estávamos agachados atrás de algumas pedras. Respondo. Porém, na verdade, sei. Houve um momento depois do aviso do pássaro e antes do aerodeslizador em que a garota nos viu. Ela fixou seus olhos nos meus e pediu ajuda. Mas nem eu, nem Gale respondemos. Você está tremendo, observa Pita. O vento e a história arrancaram todo o calor de meu corpo. O grito da garota terá sido o último? Pita tira a jaqueta e a coloca por cima de meus ombros. Eu me preparo para recuar, mas acabo permitindo, tomando a decisão de aceitar naquele momento não só a jaqueta como também sua gentileza. Um amigo faria isso, não é mesmo? Eles eram daqui? Pergunta ele, e abotoa a jaqueta em meu pescoço. Balanço a cabeça em concordância. Eles possuíam aquele visual da capital. O garoto e a garota. Para onde você acha que estavam indo? Ele quer saber mais. Isso eu não sei. Respondo. O Distrito 12 é bem o fim da linha. Mais além, só existe vastidão selvagem. Isso se você não contar as ruínas do Distrito 13 que ainda estão ardendo devido às bombas tóxicas. Mostram isso de vez em quando na televisão só para nos lembrar. Também não sei por que teriam saído daqui. Hammett tinha chamado os Avoxes de traidores. Contra o quê? Só podia ser contra a capital. Mas possuíam tudo aqui. Não havia motivo para se rebelarem. Eu sairia daqui, dispara Pita. Em seguida olha ao redor de modo tenso. A frase saiu alto o suficiente para ser ouvida. Ele ri. Eu iria para casa agora se permitissem. Mas você tem que admitir que a comida é de primeira. Ele despistou novamente. Se fosse só isso o que você ouvisse, não passaria de palavras de um tributo assustado, não de alguém contemplando a inquestionável benevolência da capital. Está ficando frio. É melhor a gente ir embora, pondera ele. O interior do domo está quente e iluminado. Seu tom é despojado. Seu amigo Gale. Foi ele que afastou sua irmã na colheita? Foi. Você conhece ele? Não. Ouço as garotas falarem muito sobre ele. Pensava que ele fosse um primo seu ou alguma coisa assim. Vocês são próximos, afirma ele. Não, não somos parentes. Pita balança a cabeça, enigmático. Ele foi se despedir de você? Foi. Respondo, observando-o cuidadosamente. Assim como seu pai. Ele trouxe biscoitos para mim. Pita ergue as sobrancelhas, como se isso fosse uma novidade para ele. Mas depois de testemunhar o quanto mente bem, não dou muito crédito. É mesmo? Bem, ele gosta de você e da sua irmã. Acho que ele gostaria de ter tido uma filha em vez de uma casa cheia de garotos.
A possibilidade de eu ter virado assunto de conversa, em torno da mesa de jantar, nos fornos da padaria, ou apenas de passagem, na casa de Pita me deixa sobressaltada. Devia ser nas ocasiões em que a mãe não estava presente. Ele conhecia sua mãe dos tempos de criança, diz Pita. Outra surpresa, mas provavelmente verdadeira. Ah, sim, ela cresceu na cidade. Digo, parece pouco educado dizer que ela jamais mencionou o padeiro, exceto para elogiar seu pão. Estamos em frente à porta de meu quarto. Devolvo a jaqueta dele. Nos vemos amanhã de manhã, então. Certo, diz ele, e segue pelo corredor. Quando abro a porta, a garota ruiva está retirando minha peça única e as botas de onde as deixei, no chão do banheiro. Quero pedir desculpas pela possibilidade de tê-la deixado em uma situação difícil, mas lembro que não devo falar com ela, a não ser que seja para dar alguma ordem. Ah, desculpa, começo a dizer. Eu deveria ter devolvido isso à Sina. Sinto muito. Você pode levar para mim? Ela evita meus olhos, balança levemente a cabeça e se encaminha para a porta. Eu havia planejado dizer a ela que sentia muito pelo jantar, mas sei que minhas desculpas vão muito mais além, que estou envergonhada por não ter tentado ajudá-la na floresta, que deixei a capital matar o garoto e mutilá-la, sem erguer um dedo contra isso. Como se eu estivesse assistindo aos jogos. Chuto os sapatos e pulo debaixo das cobertas com a roupa do corpo. O tremor não parou. Talvez a garota não tenha se lembrado de mim. Mas sei que ela se lembrou. Você não esquece o rosto da pessoa que representou sua última esperança. Cubro a cabeça com as cobertas como se para me proteger da garota ruiva que não pode mais falar. Mas consigo sentir os olhos dela me encarando, atravessando as paredes e as portas, e as roupas de cama. Imagino se ela vai se divertir assistindo à minha morte. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.